Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos assuntos mais falados e às vezes mais confusos da economia brasileira, a taxa Selic. Vamos entender de uma vez por todas como ela funciona e por que dizem que ela é tipo o termostato da nossa economia, sabe? Aquele botão que controla a temperatura, principalmente quando o assunto é inflação. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas olha, a resposta é a chave para a gente entender tudo isso aqui. Pensa comigo, um termostato serve para quê? Para controlar a temperatura, certo? Ele deixa o ambiente mais quente ou mais frio dependendo do que a gente precisa. Pois é, a economia também tem uma temperatura, e a inflação é o grande sinal de que ela pode estar esquentando demais. Então, para a gente entender a ferramenta, primeiro a gente precisa entender o problema. E o grande problema que essa ferramenta tenta resolver é a inflação. É o grande fantasma que a política econômica está sempre tentando controlar. Bom, a definição de livro, digamos assim, é essa aí: um aumento generalizado e persistente dos preços. O que isso quer dizer na prática? Que não é só o preço do tomate que subiu, sabe? Ou só a gasolina. É um movimento que pega quase tudo e que não para. Afeta desde o aluguel até o cafezinho na padaria. E por que todo mundo se preocupa tanto com isso? É simples, a inflação come o valor do nosso dinheiro. Aquela nota de R$ 100 que hoje compra um tanto de coisa, com a inflação lá em cima, no mês que vem ela já não compra a mesma coisa. O nosso poder de compra, vai diminuindo. E é exatamente aqui que entra a nossa estrela principal. Se a inflação é a economia superaquecendo, a taxa Selic é o botão do termostato. É a principal ferramenta para a gente ajustar essa temperatura. Tá, mas o que é a Selic, afinal? O nome técnico vem do sistema onde tudo acontece, o Selic. Basicamente, ela é a taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si por um prazo bem curtinho, usando títulos do governo como garantia. E como ela é a base para tudo isso, ela acaba virando a referência, o piso, para todas as outras taxas de juros do país. E essa analogia do termostato, olha, cai como uma luva. A economia está quente demais, com inflação subindo, o Banco Central vai lá e aumenta a Selic para dar uma esfriada. Agora, se a economia está muito parada, meio fria, ele pode baixar a Selic para tentar dar uma aquecida, para estimular a atividade. Mas quem é que mexe nesse termostato? Não é uma pessoa só que acorda e decide, não. Existe todo um sistema por trás disso, com gente responsável e regras bem claras. Vamos conhecer quem são esses guardiões que têm a missão de manter a inflação na linha. O sistema funciona em 3 passos bem definidos. Primeiro, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, define o alvo. Ele diz: a meta de inflação para este ano é X% e dá uma margem de manobra, uma tolerância. Segundo passo, entra em campo o Copom, que é um comitê do Banco Central. Ele se reúne e decide qual vai ser a Selic para tentar acertar aquele alvo. E terceiro, que é importantíssimo, a cobrança. Se a meta não for batida, o presidente do Banco Central tem que ir a público e explicar o porquê numa carta aberta. E como é que a gente mede se acertou o alvo ou não? A régua oficial é o IPCA. Ele é um índice que mede a variação de preços de uma cesta de coisas que as famílias consomem. É o nosso termômetro oficial para saber se os preços estão subindo e o quanto estão subindo. Agora, olha que interessante ver a teoria na prática. Essa tabela mostra os últimos anos. Repara só, em 2021 e 2022, a inflação estourou, ficou bem acima do teto da meta. O que aconteceu? O Banco Central teve que pisar no freio com força, subindo a Selic para esfriar a economia. Já em 2023 e 2024, o resultado ficou ali, dentro do esperado. Isso mostra bem como esse desafio de manter a temperatura ideal é uma briga constante. Ok, a gente já sabe quem controla e qual é o alvo. Mas na prática, como é que aumentar a Selic lá em Brasília faz o preço das coisas no supermercado parar de subir? Vamos ver como esse mecanismo funciona. Tudo começa com a decisão do Copom. Quando eles veem que a inflação está ameaçando sair do controle, o comitê se reúne e, pá, anuncia um aumento da Selic. Essa é a primeira pecinha do dominó que cai. Com a Selic mais alta, o efeito é em cascata. Pegar dinheiro emprestado fica mais caro em todo lugar. O financiamento do carro, o parcelamento na loja, o empréstimo para a empresa crescer, tudo fica com juros maiores. Naturalmente, as pessoas e as empresas começam a pensar 2, 3 vezes antes de gastar. O consumo e o investimento dão uma boa freada. E aí a gente chega no ponto final. Com menos gente comprando, com menos dinheiro circulando, a demanda geral da economia diminui. As lojas têm mais dificuldade para vender, as indústrias também e, por consequência, fica muito mais difícil para eles aumentarem os preços. Essa falta de pressão ajuda a inflação a perder força e, com o tempo, voltar para a meta. É a boa e velha lei da oferta e da procura funcionando.
E para fechar todo esse ciclo, a gente volta para a responsabilidade. Esse negócio de ter que escrever uma carta aberta é muito sério, dá credibilidade para o sistema. Não é só para cumprir tabela, não. A carta explica por que a meta foi perdida, o que vai ser feito para consertar o rumo e quando se espera que a inflação volte para o lugar certo. Isso traz transparência e confiança para todo mundo. Então é isso. Da próxima vez que o noticiário falar em reunião do Copom ou decisão da Selic, lembre do termostato. É um ajuste fino, constante, para tentar manter a economia brasileira saudável. E a grande pergunta que fica sempre no ar é, olhando para o cenário de hoje, para onde será que vai o próximo ajuste nesse termostato? Essa é a pergunta que move o mercado e que afeta a vida de todos nós.